trago para você mais informações e informações contundentes sobre o caso Queiroz, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Vacef. Ana Flávia Rigamotti, guarde bem esse nome, é uma advogada que, segundo ela mesma e as investigações do Ministério Público apontam nessa direção, trabalhou na casa de Vacef durante o período que Queiroz lá estava. Ana Flávia Rigamotti deu uma entrevista que foi publicada no Jornal Nacional ontem e confirma sim que Queiroz estava lá. Ela disse: a esposa de Queiroz o visitava com regularidade e uma resposta que ela deu ou deixou de dar para o entrevistador basicamente confirma: o anjo é mesmo o Vacef. Já coloca de cara por terra toda essa mentira que o Vacef vem contando. E olha, até ele mesmo se desmente, né? Primeiro não tinha o Queiroz, não sabia onde estava. Depois estava na casa dele sem autorização. Depois guardou por uma questão humanitária. O cara tá louco. Mas vamos falar disso depois. Vou explicar para você por que essa resposta ou ausência de resposta dela confirma que o anjo é o Vacef. Mas antes, meu nome é Rony Teles, aqui nesse canal a gente faz oposição diária a toda essa onda de ignorância, de mentirosos, mentecaptos, delinquentes, que chegou até mesmo à presidência. Se você quer ajudar a derrubar o presidente mais ignorante desse braço da Via Láctea, se inscreva no canal Rony Teles, estamos quase chegando aos 150 mil inscritos e quando a gente aumenta o número de inscritos, o YouTube dá mais respeito ao canal, mostra os vídeos que a gente faz para mais pessoas. Isso desengadifica esse povo que ainda está aqui no YouTube na inércia. Então se inscreve, ativa o sininho, clica no like, tudo isso é de graça e ajuda muito o canal. Muito bem, meus amigos, Ana Flávia Rigamotti deu uma entrevista que foi publicada no Jornal Nacional ontem. Veja como o Jornal Nacional está engajado na campanha para derrubar o Jabuti Chifrudo. E ela disse na sua entrevista: olha, eu sou advogada, eu trabalhei lá na casa, não lembro direitinho quando ele chegou, mas vi quando ele chegou sim, e quando eu saí de lá, ele ainda não tinha ido embora. Mas ela não deu apenas essa declaração bombástica que desmente, joga por terra toda a mentira que o Vacef está contando. Ela também disse coisas interessantes e que corroboram ainda mais a sua versão. Ela disse: a esposa de Queiroz o visitava e passava temporadas na casa com uma certa regularidade. Veja só como a coisa era estável dentro da casa. Ela chegou a dizer que, devido à convivência, se tornou amiga de Queiroz e que até emprestava o carro para o Queiroz dar umas voltinhas da cidade. Essa suposta amizade, como eu disse a vocês, pode ser confirmada pelas investigações do Ministério Público, que aponta a existência de uma Ana nas conversas capturadas entre o Queiroz e a sua esposa. Apesar de que o Ministério Público não confirma que a Ana das conversas seja essa Ana Flávia Rigamotti, tudo indica que sim, como você mesmo vai ver aqui. A própria Ana admitiu, como eu já contei, que se tornou amiga de Queiroz, que emprestava o carro para ele dar umas voltinhas da cidade. E é exatamente isso que a Ana, nas conversas capturadas pelo Ministério Público, demonstra ser. Nessas conversas, a mulher do Queiroz chega a avisar: olha, fala pra Ana que a gente está chegando em São Paulo. Que Ana seria essa? Provavelmente a Ana que está na casa onde eles iriam se hospedar em São Paulo. E segundo a própria Ana Flávia da entrevista, quem estava na casa era ela. Em uma outra conversa, a Ana das capturas demonstra uma preocupação por ter acobertado um rolezinho do Queiroz. Ela chega a dizer: olha, eu não cheguei a falar para o Vacef sobre o rolezinho que vocês deram. Então, se ele vier a perguntar alguma coisa, vocês digam que aconteceu recentemente. Por isso, não deu tempo de eu comentar ainda. E essa passagem, como você mesmo pode avaliar, demonstra uma intimidade da Ana das capturas de conversa com Queiroz e sua família, demonstra um conhecimento de quando Queiroz saía e voltava da casa e demonstra um medo, uma submissão ao Vacef. E é exatamente isso que a Ana da entrevista diz que fazia. Era funcionária do Vacef, portanto submissão ao Vacef, interagia com Queiroz e ficou amiga do Queiroz, portanto intimidade com a família, e era a única Ana que estava na casa quando o Queiroz saía e portanto sabia quando ele saía, até emprestava o carro. Todos os indícios apontam que essa Ana seja a do monitoramento das conversas. Mas o mais interessante nessa entrevista seja a não resposta que ela deu a uma pergunta que o entrevistador fez, onde ela acabou admitindo sem querer que o anjo é de fato o Vacef, dono da casa que o Queiroz morava, como apontam as investigações do Ministério Público.
O repórter pergunta para Ana Rigamonti se ela chamava o Vacef de anjo. Ela responde que chamava o Vacef de Dr. Fred. Tudo bem, mas o repórter não para por aí e pergunta se talvez entre ela e o Queiroz e a família ela não chamava o Vacef de anjo. E é aí que a Ana Rigamonti gagueja e diz que prefere não responder a essa pergunta. Como advogada que é, e sabendo que o Ministério Público tem as suas conversas grampeadas, ela sabe que se mentir agora pode arrumar um problemão. E ela sabe que chamava de anjo sim o Vacef para o Queiroz e a sua família. Só para que você entenda melhor essa situação, tudo leva a crer que o Vacef não só dava casa para que o Queiroz ficasse. Uma casa bem chique, bem organizada, com todas as mordomias que você provavelmente jamais terá. Ele também dava todo o suporte para que Queiroz lá ficasse, levando e trazendo, inclusive, recados para o presidente da República nas suas constantes visitas ao Palácio do Planalto. Por isso ele era chamado de anjo, o anjo provedor, por Queiroz e sua família. Comente aí embaixo se você acha que agora o Vacef, que já estava desesperado, vai ficar mais desesperado ainda quando uma das suas funcionárias confirma tudo o que ele vinha negando até agora. Comente aí embaixo se o Vacef vai ficar ainda mais desesperado, sendo abandonado por Bolsonaro para que fique à mercê da justiça, e caso decida delatar e sair fora, colocar Bolsonaro na linha, ele terá que enfrentar o poder da milícia que Adriano acabou enfrentando. Comente aí embaixo se você acha que os sintomas de desespero que o Vacef vem manifestando podem ser de fato verdade e não teatro, em função desse medo, dessa sinuca de bico em que ele se encontra. Nós vamos continuar no acompanhamento e, é claro, sempre trazendo informações de qualidade para você assim que elas estiverem disponíveis. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí embaixo, assista vídeos do canal que foram publicados mais cedo, aquele velho botão para você verificar se ainda está inscrito. A gente se vê ao longo do dia com toda satisfação. Até mais, tchau!